Olá, vamos falar do Egito hoje um pouco? Meu nome é Sandra e vem lá mais uma cápsula para todos nós. A arte no Antigo Egito é uma das que mais nos fascina. Quem é que nunca pensou em conhecer as pirâmides, não é mesmo? E quando nós pensamos nessa arte, a primeira consideração que nós temos que ter é que era um povo porreiríssimo. Eles tinham um pragmatismo violento, um pragmatismo muito distinto do que eu, você, possa considerar útil, porque eles acreditavam numa utilidade pós-mortem. Pois é, eles pensavam que quando o faraó morresse, ele teria o corpo, a alma volitando, e que Anubis iria conduzir um rito de morte em que essa pessoa teria o coração julgado, que é o equivalente à consciência, e que ela teria que ter o coração mais leve que uma pena e que ele voltaria. Então, preservar o corpo do morto, o tombamento, era muito importante. Mas eles não começaram diretamente com as pirâmides. As primeiras edificações nesse sentido foram as mastabas. A mastaba tem um formato de base de pirâmide. Quando você olha ela de frente, lembra muito mais uma figura de trapézio, porque imagina, cortando a pirâmide. Ela chega a ter 12, 16 metros de altura, com uma galeria que desce até um sarcófago, normalmente subsolo. Ela é uma construção compacta, com uma pequena salinha, porque eles não tinham técnica de segurar o peso dessas pedras todas. Essas salinhas pequenas, elas eram chamadas cela ou serdab, e a capela. A capela ficava normalmente uma escultura equivalente ao corpo do morto, porque eles acreditavam que se a múmia se perdesse, a escultura que estava lá serviria de suporte para essa alma que quisesse voltar. Também nessa cela ou serdab vinham músicos que traziam dançarinas, a família que trazia comida, pensando mesmo no conforto dessa alma que volitava. Quando nós pensamos na evolução da mastaba para a pirâmide, a coisa foi, acredita-se, né, que a coisa foi um pouco sem total previsibilidade. Certo momento, um homem chamado Imhotep, ele ficou cuidando de um menino que ia ser assim o grande faraó da primeira pirâmide, que chamaria a atenção da história, que era Djoser. E o Djoser cresce sendo orientado por Imhotep, que faz a sua mastaba. Ele faz a mastaba, ele faz toda uma muralha, e aí corria a boca miúda que se a mastaba estava pronta, o menino poderia morrer, como se fosse uma maldição. Cobriu a mastaba com areia e começou a fazer outra imediatamente em cima. São construções compactas, sobreposição de pedras. E mais um lance, mais um lance, mais um lance. O Imhotep subiu uma construção de 60 metros, deu ainda para fazer um pátio ao pé, ao lado, e, enfim, só depois que o Djoser ocupou isso. Dizem que o neto dele queria ter uma igual, mas que ruiu tudo, e que no dia que ruiu 5.000 homens morreram. Esses homens não trabalhavam no regime de escravidão, eles tinham uma paixão pelo faraó. De Djoser até as grandes pirâmides, ainda vale a pena lembrar a romboidal de Dashur, né, do Sinofro. Ela é bastante interessante porque eles fazem até uma certa altura uma inclinação, depois eles mudam. Quando você olha, parece que ela é abaulada. E por fim, as 3 grandes pirâmides de Khéops, Quéops e Miquerinos, que ficam lá em Gizé, né, que é muito perto da de Djoser, que fica em Saqqarah, e que vale a pena todo mundo conhecer quando chega no Egito. Agora, a arquitetura egípcia não se limita à pirâmide. Nós temos ainda 2 outras construções que valem a pena conhecer. A primeira delas, ou seja, a terceira, né, porque eu falei de mastaba, pirâmide, e agora eu vou falar a terceira, é o hipogeu. O hipogeu, ele não é edificado no sentido de se colocar algo sobre algo, ele é entalhado. O que? Uma construção entalhada? Sim, é entalhada na rocha, no flanco da rocha que margeia o Nilo. E o mais bacana que você pode pesquisar, olhar no Google, na internet, é o de Nefertari. É lindo, muito grandioso, com um pátio ao lado, salas hipóstolas, muitas colunas entalhadas. Em minha opinião,
muito mais charmoso do que as pirâmides. Não mais magnânimo, monumental, mas muito mais charmoso. E para finalizar, seria interessante olhar os templos, pelo menos o de Horus, sabe? O de Ramsés, que tem um pórtico muito bonito, a entrada, esculturas monumentais. O de Horus, baixo relevo, o de Ramsés tem um destaque em alto relevo, com 4 entidades entalhadas, 4 faraós, muito bonito de se ver, em que você pode reconhecer a característica de estatuário. Eles aparecem muito sóbrios, com ar austero, o queixo segurado, com a coluna encaixada, sempre o corpo muito jovem, porque a degenerência não poderia ser suporte para essa alma que estava volitando, mas as mãos e os pés não são muito bem acabados, não. A propósito, o grande trabalho escultórico do Egito não é monumental. Nós temos muito mais obras de 60, 70 polegadas do que de 19 metros, entende? Então, normalmente, por volta de 1,5 metro, 2 metros, é mais comum, porque havia já um rito entre eles, que era o da procissão, quando eles saíam com essa estátua, com essa escultura, por assim dizer, da sala hipóstila, e davam uma procissão, faziam uma procissão no pátio ao pé. Com relação à pintura, eles também têm uma pintura muito rica, e vale a pena lembrar de uma lei chamada Lei da Frontalidade, em que o rosto aparece de lado, mas os olhos estão de frente, e o torso é o tronco, está de frente também, mas as pernas e os braços estão virados para a lateral. Nós podemos considerar que o pigmento ele é natural, e ainda que com o passar dos anos nós temos uma riqueza do pigmento, ou seja, um pouco mais de cor, ainda que chapada até sempre, e o que seria interessante observar um pouquinho mais de movimento, sobretudo na percepção dos animais, com garças voando, peixes ondulando pelo Nilo, ou até mesmo os papiros tombando. Então tem um pouquinho, mas nunca dá para falar que ultrapassa a bidimensionalidade, porque a pintura é chapada mesmo. Eu gosto muito de observar a saia pareô ou o lenço da cabeça. Eles rapavam o cabelo muito quente e colocavam um lenço. Então o lenço da cabeça que denuncia a chapa da pintura. E a proporção, menos poder, menor, maior poder, maior, numa escala de 8:1, dependendo do mais poderoso para o menos poderoso, e aí os intermediários. Olha, quando você for estudar o Egito, conecte-se com um pouco dessa cultura, pense no politeísmo, pede sorte para Ra, que é o Deus Sol, fala para Anubis que a morte ficar longe de ti, e pede para todos os gatos ir com você a qualquer prova. Eu tô por aqui, deixo meu beijo. Essa foi uma das cápsulas mais longas, mas tinha que ser. Logo a gente se vê de novo. Tchau, tchau.